discurso para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui num negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Por que todo mundo contra Boulos? Não é porque eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo. Tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto. Já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the frontbench. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. Ah, de novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu tô saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da Ampeg. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Haja Lucidez. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou a Júlia Lucia, ela é a Margot Thatcher, que está aqui comigo também. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Murilo Hidalgo, que é diretor da Paraná Pesquisas. Seja muito bem-vindo, Murilo. Olá, Júlia, é uma satisfação estar aqui. Olá, Margot, é uma satisfação vê-la. Tem que cumprimentar também, né, Murilo? Cumprimentar também, exatamente. Você tem um cachorrinho, não tem? Tem um cachorrinho. Eu vejo umas fotos suas com Exatamente. ele. Você fala assim, a foto com o herdeiro. A foto com o herdeiro. O herdeiro é famoso. Seus filhos não ficam com ciúme, não? Fico. Mas eu falo que é dos herdeiros é o que mais gosta. Né? É o mais fiel. Quando eu chego em casa, pelo menos é o único que sai correndo atrás de mim. Sai lá, fica balando. Exatamente. A minha filha também tem um ciúminho, às vezes, da Margot, mas é bom demais. Murilo, eu quero realmente dizer que eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu acompanho o seu trabalho já tem alguns anos. E, para mim, a Paraná é um instituto que realmente a gente mais confia hoje, né? A gente viu nos últimos anos o quanto o Instituto consegue acertar os resultados. Mas eu quero adentrar um pouco na questão da influência das pesquisas eleitorais nos resultados das eleições. Dentro da ciência política, a gente até discute se deveria ser liberada a publicação de pesquisa, porque a gente sabe que o eleitor brasileiro, ele tende a mudar o voto dele para direcionar para quem tem mais chance de vencer, que é a teoria do eleitor mediano, né? Dentro desse contexto, você já sentiu que depois de publicar pesquisa houve uma mudança de voto ou isso é meio lenda? Olha, Júlia, primeiramente, obrigado pelas palavras. Eu acho que é um pouco de lenda. Tenho convicção que é um pouco de lenda. Vou te explicar por quê. Que, na verdade, a pesquisa, quando uma pesquisa ela é divulgada na véspera, lógico, ela tem um impacto na opinião pública, mas ela pode ajudar e pode atrapalhar. Por que ela pode ajudar e atrapalhar? Então, é difícil dizer, ela beneficiou, ela prejudicou. Se você me disser, ela tem uma influência? Tem, mas ela não é decisiva e é muito difícil dizer quem ela vai ajudar e quem ela vai atrapalhar. Se a gente pega eleições, que o eleitor, às vezes ele vai para uma outra opção para fazer voto útil, para que ele não ganhar. Explica melhor isso. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de eleições assim, onde um candidato é muito rejeitado. Certo. Certo? Então, o que acontece? Ele está ganhando, ele está na frente na eleição com 30% dos votos, e os outros candidatos estão abaixo. Mas ele tem muita rejeição. Tem muita rejeição. Então, na verdade, quando ele publica uma pesquisa que ele está ganhando, essa pesquisa pode fazer ele perder. Porque as pessoas vão se juntar e falar assim, opa, está correndo risco de ele ganhar, então vamos condensar os votos. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no DF, eu suspeito que isso tenha acontecido no primeiro turno de 2022, quando saiu uma pesquisa que mostrou o candidato da esquerda ali posicionado em segundo lugar, até na frente de outras pessoas mais conhecidas, mais tradicionais do cenário político brasiliense. Muita gente deixou de votar nos outros candidatos e concentrou no governador Ibanez e ele ganhou no primeiro turno. Exatamente. Então, é muito difícil dizer se essa pesquisa vai ajudar ou vai atrapalhar. Depende do caso. Agora, que nem eu brinco, se pesquisa decidisse a eleição, o Instituto de Pesquisa não erraria, né? Certo? Quer dizer, todo mundo seguiria as pesquisas, né? E você vê muitos erros de institutos de pesquisa, inclusive dos nossos, todo mundo erra, certo? Por quê? Porque o eleitor não se baseia especificamente pela pesquisa, certo? É uma outra hipótese que eu tenho, que hoje os maiores erros dos institutos de pesquisa são propriamente pelos resultados divulgados na véspera. Porque isso faz o eleitor se movimentar. O eleitor se movimenta muito. Então, é muito difícil. E cada vez mais, Júlia, com a velocidade da informação, que ela vai recebendo muito mais informação em cima dos pleitos, a probabilidade de mudança de voto na véspera é muito grande. É muito grande. Certo? Então, Ou seja, tem gente que está ali na reta finalíssima, às vezes até já considerado como carta fora do baralho, mas aquela pessoa ainda pode dar uma guinada e ganhar. Com certeza. Principalmente em cima desse voto. A gente viu útil. Acontecer isso o ano passado, nas eleições municipais? A gente viu Qual que é a eleição que você se lembra que isso aconteceu, por exemplo? A eleição foi a eleição do Zema, do Witzel, certo? Foi a eleição desses governadores, onde estavam todos lá embaixo e da noite para o dia, na véspera, nas últimas 72 horas, houve uma migração monstruosa
e acabaram levando. Né? O caso do Zema, eu me lembro, o motivo foi o debate, né? Eleição de 18. De 18. Não, mas não foi o debate. Isso aconteceu com o Witzel, isso foram 5, 6 governadores que foram extremamente... O que foi, então? Foi uma onda de mudança, Ju. Se dissesse assim, foi o Zema que foi bem no debate, mas aí o Witzel não teria ganho, os outros 4, 5 também não teriam ganhos, entendeu? Foi uma onda que aconteceu de mudança. E chega de alguns, né? Vamos dar um basta à velha política. Mas o que justifica assim, só esse movimento ser só nas 72 horas e não ao longo do segundo play? Uma coisa que os políticos não entendem, que é difícil de explicar, que é o seguinte: nós que vivemos disso, as pessoas que disputam a eleição, que são parlamentares, que são governadores, prefeitos, as pessoas têm o costume de achar que a grande maioria da população brasileira se alimenta de política. As pessoas não se alimentam de política. Quem se alimenta de política é uma bolha. É uma bolha. De 6 a 8% da população. Só que esses 6 a 8% da população é com quem os políticos convivem. A grande maioria da população não está nem aí. Ele vai se inteirar sobre as eleições, esse movimento, na véspera das eleições. Não participa do cotidiano dele. Então, você acha que tem muita gente que realmente decide voto ali nas últimas 72 horas, o voto até para governador? Com certeza. Gente, é a onda porque para deputado, com certeza, Júlia, a gente sabe disso. É a onda final. É a onda final. Se de repente a Júlia Lucy, ela arranca com 2, 3, chega na quarta e na quinta, ela vai a 8, a 9, ela vai amanhecer com mais de 20. Que a onda está para ela. Aquela onda na reta final é contagiante. E as pessoas, em que você vai votar? Júlia, 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 Júlia. Aquilo vira uma onda, vira uma febre. Certo? Então, é muito difícil. E a grande maioria da população, como eu digo, não se alimenta de política. Sim. É 6 a 8% que são as pessoas com que os políticos convivem. Então, ele acha que ao redor dele só se fala daquilo, só se fala disso. Fala nada. Você entende? Para você, a grande maioria não está nem aí. E hoje, como é que você avalia? Porque em 2018 a gente teve a onda da renovação. E de fato, entraram novos nomes na política nacional. 2022 já não foi assim. Não, por quê? Por quê? Porque eu quero saber a sua opinião. Por que não? A renovação não é a renovação que a população espera. Que é boa. Você entendeu? Então, porque, assim, a expectativa da renovação da população não necessariamente vai ser compatível com a renovação que é possível de ser feita. Aí né? eu vou te dar um exemplo. O governador João lá ganhou a eleição. Bom, agora vai mudar tudo. Em 1 ano não muda nada, 2 anos não muda nada, 3 anos muda muito pouco. Aí, quando vem a próxima eleição, vem a decepção. Não vou mais votar em gente nova, olha aí. Botamos esses caras novos, o que mudou? Diminuiu o número de secretarias? Diminuiu, não diminuiu alguns nada. Sim, Não, mas alguns sim, mas a grande maioria não. E se diminuiu, não é visível para ver. Você entende para você? Diminui, mas não é perceptível no dia a dia, né? No dia a dia. Não barateou o custo de vida da pessoa, O Estado não ficou mais forte, ficou mais pujante. Você entende para você? A economia é muito mais de marketing do que real. Certo? É muito mais o quê? Muito mais marketing do que real. Você pega um país do tamanho do Brasil, um estado que nem São Paulo, Rio e Minas, você diminuir 6 secretarias, Júlia, é nada, é 0,0001 do orçamento. Quer dizer, precisava ter reformas muito mais profundas, né? Só que essas reformas, vamos ser justas, não dependem dos governadores, não depende do presidente, certo? Depende de congresso, de assembleias, então é muito mais complexo. Mas qual é o problema? Para ganhar, eles vendem que vão fazer, né? Certo? Para ganhar a eleição, vamos vender esse sonho, né? Você acha que... Eu gostei dessa separação que você fez. Uma coisa é o discurso de campanha, outra coisa é a prática da gestão de quem está eleito. É como se a gente vivesse realmente 2 rounds. A gente tem um round em que o candidato tem que falar o que o povo quer ouvir, e aí as pesquisas qualitativas que direcionam, né, esse discurso. E aí vem o segundo round, que é da vida real, que coloca um limite àquilo que foi proposto durante a campanha. A minha pergunta é possível alguém vencer a eleição no Brasil sem mentir? Olha, Júlia, o principal fator para se ganhar uma eleição que a gente vê é o seguinte: quem vende o sonho mais real? Quem vende o sonho mais real? É o sonho mais próximo da realidade, certo? Mas é um sonho. Nunca vamos esquecer que é um sonho. É o sonho que vamos melhorar de vida, vou diminuir o tamanho do Estado, certo? Vou acabar com tudo, ou vai ter carne mais barata,
ou o Estado vai diminuir, certo? Só que isso, esse é o sonho que o eleitor quer. Então, existem as pesquisas qualitativas, que é aquilo que o eleitor quer. Então, ele tenta vender isso. Então, vamos vender o sonho de que vamos diminuir o Estado. Só que ele sabe que diminuir 5, 6 ministérios, para o tamanho do Brasil, é nada. É marketing, Júlia. É 0,00001 do orçamento, o que eu estou falando para você. Não é o que precisa ser feito, como reforma de previdência, reforma de funcionário, acabar com supersalários, entende para você? Quer dizer, isso é muito mais grave do que isso é muito mais impactante, do que diminuir 5 ministérios. Sim, sim. Você entende o que eu estou te dizendo? E do outro lado, vamos vender o sonho. Vamos comer carne, vamos viajar de avião. Você entende para você? Vamos não sei o quê. Porque o povo gosta disso também. Claro, quem não gosta, Quem né? não gosta, exatamente. Então, vende-se o sonho. Então, o sonho, aquele sonho vendido que as pessoas mais acreditam, é o sonho vencedor das eleições. Mas só que o político, ele sabe que é um sonho. Ele sabe que ele não consegue. Vamos diminuir o tamanho do Estado. Então, a culpa... diminui. Então, a gente, assim, muitas pessoas falam, durante a campanha, eles prometem, depois não cumprem. Mas então a gente pode dizer que a culpa do não cumprimento da promessa é do povo que pediu mentira? Não. Assim, se o político não fala, ele não elege. Aí vem aquela história. Você quer ganhar a qualquer custo? Aí vem aquela história, né? Quer dizer, ele quer ganhar a qualquer custo. Entendeu para você? Eu vou falar isso. Eu sei que é difícil entregar, mas eu vou falar, senão eu não ganho. Senão o povo não vai me querer. Certo? O povo, ao outro lado, ele quer coisas que ele sabe que o político também não entrega. Ele também quer ser um pouco enganado. Se ele não for um pouco enganado, ele também não vota. Então, é um mix do político com o eleitor. Certo? Porque o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, nada mais são do que a representação da sociedade civil. Que nem eu falo, aquilo lá é a representação da sociedade civil, é como nós somos. Não adianta, o Congresso Nacional é ruim, então o povo brasileiro é ruim. Com a certeza. Assembleia é ruim, então o povo do DF é ruim. Sim. O povo do Paraná, de São Paulo, quer dizer, quem quer que seja, é o reflexo da sociedade. Então, no fundo, é o povo que está pedindo para ser enganado. É o povo que está pedindo para ser enganado. É o povo que está pedindo. Ele, não é que ele está pedindo, ele gosta um pouco de ser enganado. Ele gosta daquilo. Ele gosta daquilo, certo? Se o político não fala, ele não vota. Mas, ao mesmo tempo, ele, conscientemente, ele sabe que é muito difícil fazer aquilo. E o que vem depois, principalmente pela decepção econômica, ele começa a arrumar motivos... Para trocar de candidato e fazer grupo. críticas. E de grupo. Agora não presta mais. Mas você sabia que isso era muito difícil de cumprir. Não, mas agora você está bravo. As pessoas Você acha que sabia? Júlia. Qual o percentual da população brasileira que tem noção de gestão da máquina pública? Que sabe, por exemplo, discernir a competência, diferenciar a competência de um deputado para a competência de um governador? Júlia, quando você pergunta em pesquisa, você fala assim, vamos pegar o caso do avião. Passagem aérea. Foi prometida nas últimas eleições que as pessoas iam voltar a viajar de avião igual viajaram no governo Lula 1 e 2. Certo? Você pergunta para as pessoas assim, você queria isso? Quero. Eu gostaria. Certo? Ele cumpriu? Não, até agora não cumpriu. Mas você acha que é possível de cumprir? Ele respondeu, é difícil. Ele quer que cumpra porque ele falou. Mas quando você pergunta, é possível cumprir? Daí ele fala, é difícil. Mas mesmo assim ele votou na pessoa que disse que faria isso. Que faria isso. Você entende? Porque ele sonhou. Ele sonhou que talvez... Agora vamos lá, você tocou num ponto assim, que eu acho que ele é nevrálgico para a gente entender o perfil eleitoral no Brasil. Essa ideia de que o eleitor está querendo ser enganado. Entendi. Né? Essa constatação que a gente chegou aqui. Você acha que isso acontece só no Brasil, que é um país que tem a maior parte da população analfabeta mesmo, incapaz de interpretar um texto? Ou será que esse é um fenômeno que a gente vê no mundo inteiro? Então, assim, vai ganhar quem mentir mais, porque no fundo a pessoa está querendo ser enganada. Vai ganhar quem vender o sonho melhor. Não te diria mentir. Quem vender o sonho. No mundo todo, não é só no Brasil. Ele é um sonho que ele está vendendo. Na cabeça dele não está vendendo uma mentira, porque ele sonha em entregar aquilo. Só que é um sonho difícil de você entregar. Nós temos uma pesquisa, Júlia, de percepção, que eu acho que foi a pesquisa mais, assim, que eu vi resultado. Um governante nos contratou uma pesquisa, tinha uma greve de funcionários públicos, certo?
que ele contratou a seguinte pesquisa. Precisa entrevistar os funcionários públicos para ver o seguinte: quanto que você quer de aumento? Ah, nós queremos 30% de aumento. Tá? Quanto você acha que o governador vai dar? 20%. Quanto você acha que o Estado pode pagar? 10%. Quanto você acha que ele vai oferecer? 5%. Você entende para você? Então a história foi, oferece 7,5% que está resolvido. Você entende para você? Porque ele admite. Ele acha que dá para pagar ele 10, quer 30, o mas governador ele vai só oferecer acha que 5, o Estado vai ali no 7,5%. só pode pagar 10. Ele sabe que o Estado mais de 10 não aguenta pagar. Você entende para você? Então, se oferecer 7,5%, 6%, ele vai aceitar. Porque é a perspectiva. Que você vai vendo para a realidade. É o sonho para quando você chega na realidade de realmente quanto o Estado brasileiro, quanto o Estado pode pagar, certo? Aí ele cai na real. Então, se você oferecer isso, é o que ele sabe que pode pagar. Ele e vai aí, aceitar. se vier depois, numa próxima eleição, um outro candidato oferecendo 20%, ele vai votar no candidato que vai oferecer 20%, mesmo sabendo... Que só paga 7,5%, porque ele vai sonhar com aquilo, vai que dá. Mas ele sabe que não dá. Você entende para você? Mas ele sonha. Vai que o cara tem uma fórmula mágica, vai que ele faz. Aí o que acontece? Ele vem, ele dá 4% de aumento, aí vem a decepção. Aí vem a decepção. E aí vai acreditei nessa renovação, acreditei que as coisas iam melhorar. Então, normalmente, Júlia, ele vai votar nesse candidato que vai oferecer 20%, porque ele sonha com isso. Mesmo ele sabendo que o Estado... Só pode 10%. Só pode 10% na cabeça dele, certo? Mas ele sonha com aquilo. Então, ele vai querer ouvir na campanha o cara que vai dizer que vai dar os 20%. Mesmo aí vem um e eu só vou dar 10%. O sonho então, dele está sendo... Quem é pé no chão e quem é verdadeiro, então, praticamente... Tem mais dificuldades. Só que o político sabe que ele não vai conseguir dar os 20%. Ele sabe. Você? Então, é preferível... Aí vem aquela história. Os dois lados são culpados, né? Tanto o eleitor quanto o político. Certo? Os dois lados têm culpa nessa história. Então, esse é o grande problema que eu vejo dos políticos brasileiros hoje, né? É muito fácil falar. As pessoas vêm para o Congresso Nacional, vêm para as Assembleias Legislativas, prometendo coisas que não é função de um parlamentar. Ele sabe que ele não vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, se ele não falar, ele não vai ser eleito. Se ele falar, ele não vem. Exatamente. Só que maluco, Só que ele sabe que aquilo não é função dele, não depende dele, né? Mas o povo não sabe. O povo não sabe. Então, o povo assim, quer acreditar naquele sonho. Tem candidato a deputado que fala, eu vou ampliar o metrô da minha cidade. Isso. Eu vou repetir a pergunta. Então, tem candidato que chega na campanha, candidato a deputado federal, e fala assim, eu vou ampliar o metrô da minha cidade. Não é competência dele, né? Não é competência dele, exatamente. Mas aquela população daquela região quer ouvir isso. Murilo, deixa eu te perguntar. Você é contratado para fazer pesquisa para vários partidos e no país todo. Tem algum momento assim que você acaba entrando na torcida para algum candidato? Júlia, eu falo isso para todo mundo, eu falo em entrevistas, tá? Juízes, promotores, ministro do TSE, presidente da República, governadores, senadores, todos nós votamos. Tem as suas preferências pessoais, assim. Exatamente. Senão a gente seria proibido de comparecer para votar, certo? Com certeza, você, não te diria torcida, você simpatiza ou não simpatiza, porque a gente conhece as pessoas mais de perto. A gente lida com a pessoa na essência dela. Não é aquele produto do marketing que está na rede social. Então, por exemplo, se a Júlia Lucy, um exemplo, for candidata e ela contratar a Paraná Pesquisas, a gente vai trabalhar de perto com a Júlia Lucy. Então, eu vou saber como que a Júlia Lucy trabalha, como que ela trata seus próximos, como que a Júlia Lucy se comporta. Eu não vou ver a Júlia Lucy aqui do podcast. Sim. Isso é um exemplo que eu estou citando, certo? Então, você conhece as pessoas. Então, você pega mais admiração e menos admiração. Isso é claro, isso não é o Murilo, é qualquer ser humano. E aí acaba que você está nesse processo ali de acompanhar a rotina da pessoa e tem a oportunidade de fazer o assessoramento para ela também, né? Dar uns toques nela sobre o que falar, sobre o que não falar, né? Exatamente, principalmente quando você é contratado para fazer pesquisas qualitativas. Aí você está muito mais próximo dos candidatos, porque na pesquisa qualitativa detalha-se muito o perfil, os pontos fortes, os pontos fracos. Então, você conhece melhor os candidatos, né? Do que a pesquisa quantitativa, que é aquela quem está ganhando, quem está perdendo. Quando você é contratado para fazer essa, você conhece muito poucos candidatos.
Agora, quando é contratado para fazer as qualitativas, você ganha uma proximidade muito maior, né? E você já viu muito candidato ser transformado por completo, a pessoa entrar no processo com um jeito de falar, algumas opiniões, e aí, a partir das pesquisas, das sugestões dos resultados das pesquisas quali, esse candidato se adaptar e virar outra pessoa? Você já viu isso acontecer? Muito, quase todos. Ou seja, calma, gente, eu vou dizer para você, Ju, o candidato é um produto, não é a pessoa. Quem participa de campanhas majoritárias, competitivas, governador, senador, presidente, desde a roupa, Júlia, é testado em pesquisas qualitativas. É colocado a Júlia Lucy de vermelho, de verde, de azul, de preto. Qual é a cor que mais adaptou com a Júlia? É pesquisa. Então, a Júlia, todo o programa, ela vai aparecer com aquela camisa azul, com aquela camisa branca, ou com a azul, com a branca, não vai trocar de cor. Aí ele vai usar aquela camisa a campanha inteira, aquele uniforme. É o uniforme. Porque aquela camisa aproxima, ou aquela camisa distancia. Ele vai usar boné, não vai usar boné. Ele vai andar de terno, não vai andar de terno. Ele é um candidato que ele precisa andar de terno. Ele é um candidato que ele é um empresário bem-sucedido, então ele precisa aparecer próximo da população. Então, afasta o terno e a gravata dele. Põe um tênis, põe uma calça. Põe bermuda no final de semana. Quer dizer, tudo isso, Júlia, é pesquisa. Tudo isso é pesquisado nas campanhas majoritárias, nas campanhas que disputam a eleição. Então, quer dizer, ele acaba sendo um produto, né? Ele acaba sendo um produto. Até o Bolsonaro? Que dá uma sensação de que ele é super espontâneo, né? De que ele... Eu te diria que o Bolsonaro ele é espontâneo, muito mais espontâneo. Mas também... Muito mais do que deveria. Muito mais do que deveria. Mas o marqueteiro também tem influência, né? Não faz isso, não faz aquilo, procura não sei o quê. E ele escuta? Júlia, são duas coisas assim que se aprende. Normalmente eles escutam, mas normalmente essas pessoas são impulsivas. Certo? Vamos pegar o exemplo das duas maiores lideranças que eu considero nacional, porque são os que lideram as pesquisas, Lula e Bolsonaro. Tá? Sempre é dito, não faz isso, não faz aquilo, evita fazer isso só perde voto, e o cara vai e faz. Você acha que esses últimos discursos do Lula, que ele falou de ovo, de coisas que ele fala, você acha que o ministro das Comunicações... O Sidônio. O Sidônio. Não, pelo contrário. O Sidônio até aparece assim. Acho que é a fisionomia. O Sidônio, tadinho. Só que é incontrolável. Ele faz assim. Que nem o cara fala assim, como é que eu vou controlar um cara que foi presidente da República? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Como é que eu vou ensinar? Eu vou dizer para ele... E é fato, assim. Como é que eu vou dizer para um cara que foi governador do estado do Paraná 3 vezes, Roberto Requião, que ele deve falar isso, não deve falar aquilo? Quer dizer, é muito difícil. É difícil para quem tem que falar isso. E é difícil para quem tem que escutar, né? Quando você já ganhou uma eleição, e eu, né, tenho o privilégio de ter vivido isso, é muito difícil você receber o conselho de quem nunca foi eleito, né? Então, assim, olha, tá na hora de você mudar. Mas peraí, né? Você já ganhou quantas? Né? Eu já ganhei uma, e você? Já ganhou quantas? Né? Então, quanto você tem na pesquisa? Não sei o quê. Fica difícil, né? Fica difícil de você dizer. Você fala, por favor, não faz... Não, mas tudo bem, quando você vai ver na prática, eles se pedem. Mas é claro que tem o profissional que vai construindo a carreira dele, que vai mostrando resultados, e com o tempo ele passa a ser mais ouvido, né? Você disse a palavra-chave. Ele passa a ser mais ouvido. Não seguido. Eu já vi várias vezes, mas várias vezes. O cara falar, o cara sai da sala. Não vou fazer nada disso. É mesmo? Não vou fazer nada disso. Você não sabe nada. Já ganhei, já perdi, eu sei como fazer. Eu sei o que ele quer escutar, não sei o quê. E muitas vezes dá certo. Porque a sensibilidade dele. Ele está sentindo aquilo naquele momento. O político, ele tem essa capacidade mesmo essa de absorver. espontaneidade. É meio esponja até. É uma antena, né? Você está conectado a tanta coisa ao mesmo tempo. Quando eu vejo Lula e Bolsonaro, eu fico imaginando assim, as pessoas próximas orientam, mas chega na hora, não consegue. E principalmente por um outro motivo. Quando o político ele já está maior, ele fala assim, eu não preciso ler o texto, eu não preciso de telepronto, eu não preciso de nada. Deixa comigo. Aí se perde. E é aí que eles perdem. Né? Aí que eles perdem. E é interessante você comentar isso, porque eu acompanho muito a política americana, principalmente Trump e o governo dele. E eu observo que nesse segundo mandato, embora ele esteja muito mais agressivo em termos de proposta, em termos de atitudes,
ele está muito mais contido sobre como falar. E ele lê muito discurso. É o comum do Trump. Na realidade, ele adotou uma estratégia que eu estou achando genial. Ele vai para a sala de despacho da Casa Branca, aí quem fala a medida é um assessor. Presidente, esse decreto aqui é para proibir atletas trans de competirem nas ligas desportivas dos Estados Unidos. É uma pauta importante, o senhor prometeu isso, está na hora de fazer. Aí ele só fala, isso é verdade, eu prometi mesmo, passa para cá, e assina. Então, assim, ele restringiu muito o ambiente que ele teria espontaneidade e que, consequentemente, ele teria mais risco de errar. Olha, Júlia, eu acho que ele é uma pessoa muito inteligente, ninguém é presidente dos Estados Unidos 2 vezes, em relação ao seu antecessor, ele está respeitando a idade. Entendeu? Que a probabilidade do Trump errar é grande. Porque ele já tem 80 anos. Já tem 80 anos. Eu acho que o grande trunfo dele nesse momento é respeitar isso, coisa que o Biden não fez. Certo? Que o Biden não fez, porque as pessoas têm que respeitar a idade. Ele não tem mais o raciocínio de falar 15, 20 minutos de improviso. Certo? Ele não tem mais 50 anos, 40 anos, 60 anos. Já é uma pessoa idosa. Então, eu acho que ele acerta, mas principalmente eu vejo isso com respeito à idade para não cometer erros, né? E não passar a imagem do antecessor. E isso tem a ver com humildade também, você concorda? A respeitar a idade, que eu falei, humildade. Então, mas respeitar a idade exige humildade, assim, de você não achar que você está acima do relógio biológico. Principalmente deve estar falando muito para ele. Cuidado para você não virar o antecessor, né? Você entende? Para você cuidar. Porque eu observei uma mudança drástica de... Com certeza, mas ele drástica, não consegue. drástica. Você consegue ver ele 45 minutos de pé falando? Com 80 anos de idade? Não consegue. Não. O Biden tentava. Aí que dava os erros. Então, quer dizer, eu acho que ele está respeitando a idade e está extremamente correto nessa postura. E, Murilo, de não errar. O presidente Lula está respeitando a idade? Olha, Júlia, é difícil dizer se está respeitando ou não está respeitando a idade, certo? Eu acho que o presidente Lula se cuida, certo? Eu acho que ele é esportista, pelo menos até um tempo atrás. Esportista? Não, ele malhava, ele corria, ele fazia esteira, né? Ele não tem um físico de esportista, não. Júlia, as imagens na campanha que se passavam até 2 anos atrás, que ele estava muito forte fisicamente para a idade dele, né? Ele estava bem. Agora, o que eu vejo assim, é difícil dizer se ele está respeitando ou não, certo? Você vê um Lula muito mais cansado, você vê um Lula muito menos Parece ativo. que ele está de saco cheio, né? Até para fazer articulação, né? Será que ele está de saco cheio ou ele está respeitando a idade porque não aguenta mais também? Aí é que vem a história. Porque as pessoas pensam assim, não é o Lula de antes, que saiu 11 horas do palácio, mas como com a idade dele sai 11 horas do palácio e acorda às 7 no palácio? Quer dizer, ele não tem mais idade para isso também, vamos ser justos, ele precisa se cuidar melhor. Então, de alguma forma, eu acho que ele está respeitando a idade, sim. Está respeitando. O que é difícil é as pessoas entenderem isso e quererem comparar o governo dele com o Lula. Essas falas todas que ele está fazendo... Aí é que vem a história, aí se perde um pouco. Mas se perde por quê? Presidente da República 3 vezes, não queira me ensinar. Eu sei tudo. A impressão que me passa é essa. Quer dizer, não preciso de nada. Você me dá um microfone aqui que eu me viro. Eu queria que, se nesse momento, já que você conhece a classe política super de perto, você conversa, né, jantares e cafés e tudo, você tem amizade com muitas pessoas, tanto da esquerda como da direita, eu queria que você me desse um nome da esquerda que você admira como atuante, assim, como deputado, como deputada, e um nome da direita, a começar pela esquerda. Sem medo de afirmar, Gleice Hoffmann. Por quê? Porque eu conheço a história dela, ela é do Paraná. Sim. Certo? Eu conheço a história desde o colégio, estudamos no mesmo colégio. Vocês foram colegas de sala? Colegas de sala? Não, colegas de sala não. Colegas de colégio, certo? Então, eu já sabia quem era Gleice Hoffmann antes de virar política. Ela já era... Já era. Líder de sala. Líder de sala, batalhadora. É que nem as pessoas falam assim, ela não chegou por acaso. Claro. Que nem as pessoas, ela chegou lá... Por isso que é tão ruim ver o presidente falando que ela foi nomeada ministra agora, porque ela é bonita, né? Não respeitou a idade. Pode ser, não respeitou a idade. Aí, mas eu tenho uma admiração muito grande por ela, de direita,
certo? Da esquerda. E de direita, eu te diria que eu tenho uma admiração pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que a história de vida dele, porque as pessoas falam, não entrou no mérito com as atitudes que ele toma, se eu concordo ou discordo. Eu estou entrando no mérito de uma pessoa que conseguiu chegar à presidência da República. Certo? É a mesma história da Gleice do lado de lá. Você conhecia a Gleice e aonde ela chegou? 2 vezes ministra em cargos altíssimos da República, senadora da República. É bonito de você ver como você conheceu lá atrás. E do próprio Bolsonaro, eu conheci ele como deputado. A história dele, como ele conseguiu chegar. Não estou entrando no mérito, se faz certo, faz errado. Eu estou entrando no mérito da história que conseguiu chegar. É muito difícil, Júlia. Muito. Você sabe, é muito difícil conseguir chegar. E essas pessoas conseguiram chegar. Entendeu? Acertando, errando, mas conseguiram chegar. Então, eu te diria que são 2 pessoas assim que eu respeito pela história de onde conseguiram chegar. Sim, sim. E aí a gente vai ver uma disputa eleitoral forte o ano que vem também, né? Para presidente da República e governadores. Você acha que esse cenário polarizado, como a gente vive, vai persistir no ano que vem? Não tenho dúvida que em 2026 persiste e triste. Mas e vou te falar uma coisa ainda pior para você, Júlia. Peraí. A gente não viu essa polarização no ano passado, nas eleições municipais. A gente viu eleger mais gente do PSD, que é centrão, gente do União, que é centrão, MDB, que é centrão. O que acontece, então? Qual que é a diferença desses duas esferas? Júlia, executivo uma coisa, legislativo outra. Mas a polarização não vai valer para presidente da República? Calma. Porque os 2 players estão nos partidos antagônicos. Sim, vou te explicar. As eleições municipais, no Brasil inteiro, eleição municipal é diferente. Lacrador dificilmente vira prefeito. Grevista, movimento sindical, dificilmente vira prefeito. Certo? Mas eleição legislativa é completamente diferente. É muito diferente. E na eleição presidencial, hoje, está posto. Ao meu ver, 26 ainda será a última eleição do Bolsonaro ou do candidato do Bolsonaro, do Lula ou do candidato do Lula. A última eleição? A última. É o fim do ciclo. Por quê, Murilo? Você acha que não dá para ir para 2030? Fecha o caixão dos 2, eleitoralmente falando. Não chega em 30. Por que não chega em 30? Pela idade do Lula. Se o Lula se reeleger... Se é que ele ainda vai estar vivo, inclusive, né? Assim, torço que esteja. Mas vejo que é a última eleição do Lula participando ativamente de uma eleição e a última eleição, provavelmente, do Bolsonaro também, porque cansa, certo? Então, o que eu vejo, assim, é a última eleição da polarização. Porque, vamos ver, num cenário não muito pouco provável, hein? A gente já provavelmente, eu te diria que tem 50% de chance para termos uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro, já em 26. Olha. Certo? Com o Lula apoiando o candidato. Sem os 2 ao mesmo tempo, que você está falando. Não, sem os 2 candidatos. Sem os 2 candidatos. Hoje eu te diria que então, sem os 2 ao mesmo tempo. Sem Lula e sem Bolsonaro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a chance de a gente Só que nós vamos ter o candidato patrocinado pelo Lula e o candidato patrocinado pelo Bolsonaro. Sim. Não vejo a terceira via e aí, criando um candidato. Você que analisa as pesquisas com os mais diferentes cenários, a capacidade de transferência de voto do Bolsonaro é muito maior do que a de Lula, né? Júlia. Sim ou não? Porque quando a gente pega os resultados, modo geral, por exemplo, Fernando Haddad, ele não passa de 15%. É que, Júlia... Tarcísio passa. Tarcísio está lá com 40 e poucos. Júlia, se a gente tiver uma eleição em 2026, Lula contra Jair Bolsonaro, vamos supor que os 2 pudessem se enfrentar. Sim. Os 2 possam se enfrentar. Nem Lula nem Bolsonaro venceria a eleição. A população tiraria um do poder. As pessoas não votaram. As pessoas não votariam. É a rejeição que ia ganhar. Para eleger o Bolsonaro ou para eleger o Lula. As pessoas votariam para tirar um. Isso que a maioria das pessoas não entende. A rejeição pesa mais do que a aceitação num confronto desse. Então, o que acontece? Numa eleição Lula, o candidato patrocinado pelo Lula, e num candidato patrocinado pelo Bolsonaro, ambos já têm 40%. Sim. É a rejeição do outro. Essa é uma realidade.
certo? Essa é uma realidade. Então não depende tanto da capacidade de transferência Não, do é nem do Lula nem em do cima Bolsonaro. da rejeição de grupo. E aí eu não tem que voto ver a no candidato apoiado pelo Bolsonaro nem a pau. Eu não voto no candidato apoiado pelo Lula nem a pau. Consequentemente, você não está dizendo eu voto na Júlia, eu voto no Murilo. Você está me dizendo o que é? Eu não voto lá e não voto cá nem a pau. Automaticamente você vai votar em mim ou vai votar em você sem te conhecer. Eu só não quero que aquele cara eleja. Eu só não quero que ela eleja ou que o outro eleja. Então, quer dizer, essa, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Em cima do quê? Quem é o grande culpado por isso? Que eu vejo assim. Quem é o maior culpado pela polarização política no Brasil hoje? A mídia, Júlio. A mídia, o Lula assumiu a presidência da República faz 27 meses, Júlia. Faz 27 meses que o noticiário é Bolsonaro e Lula. Isso. É só isso. Não dá chance para outro. Mas você acha que é a mídia ou você acha que é o próprio governo Lula que não tem um plano de governo claro? Não. Porque ele não tem plano de governo. Até agora ele não apresentou. Como o Bolsonaro não tinha, o assunto era Lula preso. Como o assunto era. Quer dizer, por quê, Júlia? Vamos ser justos. A palavra Lula e a palavra Bolsonaro... Vende, dá clique. Clique, dá recurso. Você pode ver as principais matérias de todos os dias dos jornais, o que é? É Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Por quê? Por que não fala de Camilo Santana, não fala de Zema, não fala de Ratinho, não fala de Tarcísio, não fala de Gleice, não fala de Haddad? Por quê? Não dá clique. O que dá clique? Lula, Bolsonaro, Michele, Janja. O quê? Você acha que as primeiras damas dos governadores não cometem os mesmos acertos e os mesmos erros que as duas? Cometem. Só que não dá clique. Quem dá clique são as duas. São esposas dos dois. Então, quer dizer, esse é um problema também. A mídia, ela faz fortalecer a polarização. Ela não deixa o povo esquecer dessa polarização. Isso. Então, essa é uma questão que, assim, então, ainda em 26 vai dar. Depois de 26, Júlia, eu tenho certeza que a própria mídia, a própria população vai cansar disso. Vai cansar disso. Aí vai surgir espaço para novos. Para o? Para novos. Novos, não novos, novos. Vai surgir novos. Vai surgir espaço para o novo? Novos e novas. Pode ser novo também, mas assim, vai surgir esse espaço. Você comentou da Michele, né? Que a Michele também atrai muito clique e ela é uma pessoa que sempre aparece bem posicionada nas pesquisas para presidente da República. Hoje, se o presidente Bolsonaro não concorrer, que está mais próximo dele, que tem mais intenção de voto, não estou dizendo que tem mais chance, mas nesse momento é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela tem mais do que o próprio Tarcísio? Muito mais. Hoje. Não estou dizendo que lá na frente, que ela vai juntar mais politicamente, que ela vai agregar mais partidos, essa é uma outra história. Estou falando eleitoralmente, hoje ela teria mais votos. E quando a gente pega na questão da rejeição, como a gente estava explorando aqui agora, quem tem mais rejeição, Michele ou Tarcísio? Quem tem mais rejeição? Michele. Ela tem mais voto e mais rejeição pelo sobrenome. Ela tem tanto mais voto quanto mais rejeição. Então, nesse caso, a melhor escolha da direita seria Tarcísio, seguindo a sua teoria. Júlia, eu vejo o Tarcísio, caso o presidente não o indique ou não seja candidato, o que ocorra, o Tarcísio. Porque o Tarcísio hoje, qual é a força do Tarcísio? Ele poderia ter o apoio do Bolsonaro, ele é próximo do Bolsonaro, e principalmente porque ele une o mundo político. O mundo político quer ele. Ele teria uma aliança política muito maior que Jair Bolsonaro, que Michele Bolsonaro. Certo? Muito maior. Eu sinto que o sistema financeiro também gosta muito do Tarcísio. Exatamente. Assim como gosta do Zema também, gosta do Caiado, qualquer que mostre assim, mais responsabilidade. Mas por ele ser o governador de São Paulo, estar mais próximo do poder, né? Certo? Da Faria Lima, eu te diria que ele une mais. Né? E por falar em Zema, uma pergunta. Por que o Zema não aparece nas pesquisas da Paraná Pesquisa como candidato a presidente? Olha, Júlia, quando a gente faz as pesquisas, você tem que montar os cenários, certo? Hoje, quais são os cenários que a gente acredita, que eu acredito que são os cenários mais viáveis que possa acontecer? Então, você tem o primeiro cenário com o presidente Bolsonaro, você tem o segundo cenário com a Michele, o terceiro cenário com o Tarcísio e o quarto cenário com o governador Ratinho Júnior, do Paraná. E o Caiado em todos os cenários como um candidato, já como ele disse que será candidato, independente dos outros. Né? O
que eu vejo a dificuldade do Zema? O Zema tem um partido muito pequeno. Se ele sair candidato pelo Novo, sozinho, isolado, ele não tem direito a participar de debates, ele não tem direito a participar de entrevistas, ele vai sofrer os mesmos problemas que a Marina Helena sofreu na eleição de São Paulo, que ela não participava. Então, eu acho muito pouco provável que ele consiga ser candidato, viabilize a candidatura dele pelo Novo. Teria que ter um movimento do Zema de alianças com partidos. Você vê alguma vez o Zema dizer assim, Zema veio a Brasília se reunir com o Marcos Pereira, presidente do Republicano, veio se reunir com o Valdemar, veio se reunir com o presidente do PP, Está faltando, Ciro então, a Nogueira. articulação do Zema, então. Não tem articulação, você não vê movimento nenhum. Você não vê movimento nenhum. E aí? E eu não acredito que o Zema, pelo tamanho do Zema, os votos que ele tem, uma eleição de senador eleito, certo? Ele vai disputar uma eleição de presidente que ele não vai dar nem entrevista. Certo? Que ele não vai dar nem entrevista, que não vai participar de debate. Agora, se ele trocar de partido, então, já muda de cenário. Se ele mudasse de partido, automaticamente ele vem para todas as pesquisas, ele vem para todos os lugares. Agora, no Novo, é muito difícil, mas isso não é a Paraná Pesquisas que não põe ele. Esse dia saiu a pesquisa da Futura, certo? Nenhum cenário o nome do Zema. Não é a Paraná Pesquisas, como alguns novos, você não põe. Não sou eu. Ninguém está pondo justamente por causa disso. As pessoas não estão acreditando. Outra coisa, você vê o governador Ratinho Júnior do Paraná. Ele, numa semana, ele esteve no DF, ele esteve em Santa Catarina, esteve em Pernambuco, numa semana. Então, ele já demonstra alguns movimentos de quem quer ser. Você vê esse movimento do governador Zema? Não. Ele vem bastante para Brasília. Não, mas Brasília todos vêm, Júlia. Vamos ser realistas. Ele não foi lá no Paraná se reunir com empresários, ele não foi em Pernambuco se reunir com empresários, ele não está tendo esse movimento que o Ratinho está fazendo. Então, o Ratinho começou a demonstrar que ele está tentando, pelo menos tentando. E eu não vejo isso ainda no governador Zema. Agora, eleitoralmente, pode ter força, é o segundo maior colégio eleitoral do país, é bem avaliado em seu estado, tem uma força. O cenário está se desenhando, né? Fortemente para o ano que vem. Você já está atuando? Muito. As eleições, assim, para os políticos já estão próximas. Para o eleitor está muito longe. Todo mundo que quer ser candidato já começou a se movimentar. Quem quer ser, né? Certo? As pessoas estão vendo para que partidos vão, para onde vão, né? Essa ideia de a gente ter cada vez menos partidos políticos, a cláusula de barreira está cada vez mais rigorosa, né? Ao mesmo tempo, abre menos vagas para candidatos, né, para candidaturas, e restringe muito também quem pode concorrer. Enfim, você acha que menos partidos é melhor para o sistema eleitoral? Ou você preferiria lá para trás que tinha mais? Quanto menos partido, mais justo e mais claro vai ficar para o eleitor. Vai ficar claro para o eleitor. Porque a partir do momento que tenha 5, 6 partidos, como tem pelo mundo afora, fica muito claro a posição do partido. Né? A posição ideológica. A posição ideológica do partido. Né? Então fica uma coisa muito clara. São poucos partidos e nós vamos ter partido de centro, de direita, de esquerda, de centro-direita e centro-esquerda. Mas isso vai ficar muito claro. Não vai ficar uma posição que num partido metade é de direita e metade é de esquerda, né? Aí, em tom de brincadeira, as Como pessoas falam... Como a gente tem hoje, né? Claramente. Que as pessoas falam, você quer acabar com isso? Então muda o nome. Vai passar a ser unido, não partido. Né? Já chama partido porque é partido mesmo. Entendeu? Senão o nome seria Unidos, não partidos. Unidos. Muito bom. Ele já chama partido por causa disso, que está tudo partido. Exatamente. Verdade. Margot está sinalizando aqui que deu o nosso tempo. Murilo, quem quiser acompanhar seu trabalho, os resultados das pesquisas, da Paraná Pesquisas, pesquisa onde? Olha, Júlia, toda semana nós divulgamos pesquisas eleitorais, toda semana. Onde vocês divulgam? Tem vários. Assim, a gente divulga para a mídia de uma maneira geral, mas nós temos um site que todo dia, 8h30 da manhã, sempre quando tem pesquisa, está lá, paranapesquisas.com.br. É só acessar o site que as pesquisas estão todas lá. Então é isso, pessoal. Acompanhem, porque já está tendo muita pesquisa nesse momento pré-eleitoral que vai acabar determinando os candidatos de cada um dos partidos, né? Exatamente. Para terminar, gostaria de fazer uma declaração aqui, que sou seu fã, Júlia. Acompanho o seu trabalho, certo? Eu acho que você ainda tem muito a contribuir, participando ou não da política nacional. Obrigada, Murilo. Obrigada. Fico muito feliz de saber disso.
Vamos encerrar, Margot. Gente, eu conversei aqui com o Murilo Hidalgo, que é da Paraná Pesquisas. Vale muito a pena você acompanhar os resultados das pesquisas, principalmente para você que quer entender mais sobre o jogo eleitoral. Enfim, fica o convite para você. E eu quero agradecer a sua presença no Haja Lucidez e até a próxima.